Oi pessoal, eu decidi disponibilizar o meu curso completo do Excel totalmente de graça. Esse curso começa do zero e vai evoluindo até as funcionalidades mais avançadas do Excel. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e comentar o que você está achando da aula de hoje. Além disso, acesse a descrição do vídeo para baixar o material e aproveitar todas as promoções dos meus outros cursos. Pronto, pessoal, é isso. Vamos começar. Vamos lá, pessoal, voltamos. Hoje a gente vai falar sobre copiar, colar e recortar. Isso vai ser mais uma revisão, porque a gente já comentou anteriormente sobre essas formas de você trabalhar no Excel, sobre copiar uma célula e colar em outro lugar, ou recortar uma célula e colar em outro local. Mas é importante a gente fazer essa revisão agora, porque na próxima aula nós vamos falar sobre colar especial. Então é importante que vocês estejam afiados nesse conteúdo para conseguir entender a próxima aula. Então vamos lá. Como vocês já sabem, Ctrl C é a tecla de atalho para você copiar uma informação. Então digamos que eu queira copiar essa célula que tem 10 aqui para uma outra célula. Como é que eu posso fazer? Eu posso apertar o atalho Ctrl C e aí ele vai copiar essa célula. A célula vai ficar marcada com esse pontilhado que vocês estão vendo. Se tivesse mais de uma célula, ambas então seriam pontilhadas. E então você pode colar esta célula em algum local. Lembrando que esta célula não é uma fórmula. Esta célula tem um valor de 10. Como vocês podem ver aqui em cima, tá? 10. Aqui você vê o resultado. E aqui em cima você conseguiria enxergar a fórmula se tivesse uma fórmula. Vamos então colar este valor aqui em 21 de novembro. Faz de conta que em 21 de novembro nós conseguimos coletar 10 morangos. Então eu vou apertar Ctrl V e ele vai colar aquela informação nesta célula. Tá, Davi, mas por que isso é importante para mim? Porque eu quero que vocês lembrem que quando é uma fórmula é diferente, tá certo? Então vamos construir uma fórmula aqui. Eu vou clicar no total e eu vou somar. Vou clicar aqui em somatório. Você pode usar a tecla de atalho Alt e igual, tá? Vou clicar aqui e ele vai entender que eu quero somar as duas células que estão do lado nesta tabela. Ou seja, de F4 a G4, tá bom? Ou seja, eu quero ver o total de itens que eu coletei no dia. O total de morango com o total de caju. Eu vou apertar Enter. E então nós temos uma fórmula que como resultado deu 30. Eu cliquei na fórmula. Aqui em cima vocês conseguem ver qual é a fórmula que eu estou usando. E aqui vocês conseguem ver o total dela. Se eu der 2 cliques aqui, eu posso também editar essa fórmula. Vou apertar ESC agora para sair. E o que é importante que vocês entendam aqui? Se eu apertar Ctrl C para copiar e for colar em outro local, a fórmula vai ser diferente. Por quê? Porque a fórmula contém referências. Vou apertar Ctrl V. Ué, Davi, por que deu valor diferente? Como os valores eram referenciados, então o Excel vai copiar o raciocínio, a lógica que existia naquela fórmula. E ele já entendeu que a lógica é a seguinte: eu quero somar desta linha agora, ou seja, de F5 para G5. Pessoal, isso acontece quando a gente vai copiar fórmulas, ou seja, ele está agora só somando 10 com nada. 10 com nada vai dar 10. E se eu copiar aqui para baixo, o que é que vai acontecer? Ctrl C, vou copiar esta célula aqui, que é uma fórmula, vou colar aqui embaixo, vai dar 0. Por quê? Porque aqui não tem nenhum valor. Não é interessante? Vamos ver aqui embaixo agora. Vocês também já sabem que se vocês usarem essa caixinha daqui, tá ok? Essa caixinha, ela é a mesma coisa
que você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, se eu clicar aqui, segurar e arrastar, ou na lateral ou para baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai copiar essa informação e colar nas outras células. Se existia uma fórmula, nesse caso aqui existe, que é a fórmula de E10 para E13, como vocês podem ver aqui em cima. Então ele vai também copiar o raciocínio dessa fórmula, ou seja, ele vai somar esses valores. O que é interessante de fórmulas, pessoal, é que se você der 2 cliques, ele vai marcar as células que ele tem nesta fórmula. Agora, o que é importante? Com o botão de recortar é diferente, porque recortar ele não vai usar o raciocínio, ele vai recortar a célula em si. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos uma tabela que está tudo somado. Aqui nós temos fórmulas de K4 a K7. Se eu selecionar esses itens e apertar Ctrl+X, Ctrl+X ele vai recortar. Ok, pessoal? Ele vai recortar essa fórmula. Se eu colocar aqui embaixo, uma linha para baixo, Ctrl+V, o que é que vai acontecer? Ele vai manter a mesma fórmula. Ou seja, essa fórmula aqui era K4 a K7. Ele manteve a fórmula. Já quando eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, não. Então, quando vocês forem recortar, entendam que vocês estão fazendo uma movimentação. E essa movimentação não tem nenhum impacto na fórmula em si. Eu vou repetir esse processo agora, mas com Ctrl+C, Ctrl+V para vocês verem a diferença, tá? Vamos apertar Ctrl+Z para voltar, tá? Ctrl+Z, voltou. E agora eu vou selecionar e em vez de apertar Ctrl+X, eu vou apertar Ctrl+C para copiar. Se eu copiar aqui para baixo, por exemplo, ó, ele vai mudar a fórmula. Ele vai copiar a fórmula e vai aplicar o raciocínio dele. Portanto, existe uma grande diferença de quando você vai copiar células para quando você vai recortar células, tá bom? Só mais umas coisinhas, tá? Deixa eu apertar Ctrl+Z aqui. Pronto. Uma outra coisa importante é o seguinte. Se você quiser, você também pode selecionar células, apertar com o botão direito e usar a opção aqui de recortar ou copiar. Uma outra forma de você também usar essas funções é aqui em cima, na faixa de opções, na opção de página inicial, tem a tesourinha aqui, que representa o símbolo de recortar, e tem também 2 papéis, que são esses ícones aqui que vocês estão vendo, que representam o ícone de copiar. Tá bom, pessoal? Se você colocar o mouse em cima, você vai ver o nome copiar, e na tesoura também, recortar. Antes não estava aparecendo porque eu estava com o botão direito aqui, aí estava aparecendo essas opções, por isso que quando eu passei o mouse aqui em cima, não tinha um texto, tá? Mas se eu apertar ESC para sair essa tela, voltar aqui em cima, com o mouse em cima vai aparecer o nome dos ícones e o que ele representa. Pessoal, além disso, eu quero relembrar que quando você tem células que estão selecionadas, se você colocar o mouse em cima da linha da célula, você pode clicar com o botão esquerdo, segurar o botão esquerdo e arrastar. Isso aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa que recortar e colar. Ele vai mover todas essas informações. Lembrem que recortar, a analogia é mover. Beleza? E copiar, ele vai usar o raciocínio do Excel para tentar entender como ele vai reconstruir aquela fórmula. Uma outra coisa importante também de vocês entenderem é o seguinte, Ctrl+Z, deixa eu voltar aqui para voltar ao normal. Pronto. Uma outra coisa importante é que quando você recorta algo, eu vou selecionar aqui, vou apertar Ctrl+X para recortar e vou colar aqui embaixo, Ctrl+V, colei. Olha que interessante, a formatação da tela também foi alterada, tá bom? A formatação aqui, ó, ele perdeu a formatação, não existe mais as linhas nesse original. Então, muito cuidado quando vocês forem recortar algo, porque saiba que a formatação vai se perder, ok?
Vou apertar Ctrl Z novamente. Pronto, pessoal, é isso, terminamos. Nós falamos sobre as funções de copiar, colar e recortar. E essas informações, elas são base para a próxima aula, que a gente vai falar sobre o colar especial. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Quem gostou, dá um like, curte o vídeo e se inscreve no canal. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.